Olá, licenciandas e licenciandos do curso de Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica. Chegamos à nossa unidade 4. Nessa unidade, que tem como título Reflexões didáticas para o ensino-aprendizagem de português, nós vamos aprender o que a BNCC traz como metodologia de ensino de língua portuguesa, e vamos falar sobre os 7 pecados no ensino-aprendizagem de português, de forma interligada a essa metodologia de ensino que subjaz da BNCC. Então, por que nós estamos falando de ensino-aprendizagem com hífen? Vocês já devem ter visto escritos algumas vezes ensino e aprendizagem, né, de forma separada. Porque como estamos dentro de uma perspectiva de linguagem dialógica, como a gente já de forma repetida nos referimos nas unidades anteriores, então a gente pensa que o ensino, ao pensar o ensino, a gente não pode esquecer da aprendizagem. Então a gente não tem como pensar isoladamente o ensino-aprendizagem, já que o outro está dentro do nosso discurso, do nosso enunciado. Então, ao professor pensar a aula dele, o enunciado dele, o discurso dele, o aluno está dentro. Portanto, o discurso do ensino, ele não pode, nessa perspectiva, ser separado da aprendizagem, né, da ideia de aprendizagem ou desse fenômeno de aprendizagem. Então, ao considerar a dimensão dialógica da linguagem, a gente não tem como separar ensino e aprendizagem. Então, nós pensamos nesses 7 pecados, na verdade, em diálogo com um texto, na verdade, um capítulo, cujo título do capítulo é As 7 Pragas do Ensino de Português, do professor Faraco, dentro de uma obra clássica, que já se tornou clássica na nossa área, que é o texto na sala de aula organizado pelo professor Vanderlei Geraldi. Então, ao pensar nas 7 pragas do português, nós pensamos nos 7 pecados, entre aspas, em diálogo com essa metodologia, né, que emerge da leitura da BNCC, e vamos então à primeira, seria ler e não compreender. Né? Então, ler no sentido do reconhecimento, né? O problema seria ler como nessa perspectiva do reconhecer, que nós vimos na unidade 3, né? De uma leitura que é mecânica, de uma leitura que impossibilita chegar ao sentido do enunciado, né? Então, ao sentido do texto. E como solução para desviar, para vencer, né, esse pecado, o que a gente poderia fazer? Passar para uma perspectiva do compreender. Então, para se compreender, a gente tem que extrapolar o linguístico, a gente tem que ir para a situação de comunicação, quem são os sujeitos envolvidos, ver quais foram as intenções comunicativas desse enunciado, desse texto. Então, passar para essa ideia de compreensão. Avaliar a situação de produção e de recepção desse texto, né? Quem é o autor? Para quem ele escreve? Que relações existem entre autor e produtor e receptor? Que relações de força, que hierarquia existe entre eles? Como esses sentidos são construídos do ponto de vista linguístico, gramatical, estilístico? E isso precisa, para que a gente atinja, na verdade, esses interesses, a gente precisa construir no aluno a ideia de compreensão ativa responsiva. Pensar que todo enunciado é prene de respostas, ele precisa de uma resposta. Então, ao ler um texto, um livro, por exemplo, um romance, a gente faz um comentário, a gente fala sobre o livro, né? A gente gosta, não gosta. Né? Qualquer texto exige uma resposta, né? uma resposta desse enunciado. Um segundo pecado, também entre aspas, seriam textos que são selecionados pelos professores e que são desconectados da realidade do estudante e, sobretudo, do nosso tempo. Né? Então, são textos que são descolados da cultura desses estudantes, que não fazem sentido para esses estudantes, que estão distantes dos interesses e necessidades desses estudantes.
Isso eu faço uma pequena pausa para explicar para vocês que a cada vez que estamos falando aqui de demandas, a gente fala de demandas institucionais. Então, existe uma demanda que a BNCC traz, é uma demanda institucional, uma demanda legal, né? E existe a necessidade, que é a necessidade individual do nosso estudante. A gente precisa fazer dialogar essas duas variáveis, né? Então, a gente tem que pensar, antes de escolher um texto, o que é que a BNCC nos obriga e como a gente pode também considerar a voz do aluno nessas necessidades desses alunos, na necessidade que eles nos trazem, né? Então, porque senão, como é que eles vão gostar de algo que é intragável, que não faz sentido para eles? E aí a gente sugere partir do mais familiar, quer dizer, da realidade mais próxima desses alunos, em direção ao necessário, ao que é obrigado pela BNCC. Considerar sempre a voz desses sujeitos, dos nossos alunos. Trazer também outros suportes digitais e audiovisuais. Então, trazer esse texto multissemiótico. Trazer outras linguagens para a sala de aula. O podcast, por exemplo, é algo que poderia dar um resultado muito interessante para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Um terceiro pecado seria essa produção textual escrita e oral, como a famosa redação, né? Aquela redação que o professor passa de uma perspectiva da tortura, da penalização, né? Vamos sem uma paixão, né? Sem um interesse, sem um intuito. Então, a redação como pena, escreva um texto, mas a gente não tem ideias. Como é que a gente vai escrever sobre algo que a gente não discutiu, que a gente não detalhou, que a gente não polemizou, problematizou, né? É difícil. Esse título, às vezes o professor dá um título e quer um texto, né? O título ele é resultado final de um texto, de uma produção, né? de uma produção de escrita, reescrita, escrita, reescrita. Então, como você vai partir sem ideias de um título e escrever um texto? E dessa incompetência ao redigir e ao falar. Então, os alunos eles não sabem, eles não têm conhecimento desse gênero, eles não sabem as coerções que esses gêneros impõem, como é que eles vão obedecer e seguir essas normas e produzir dentro dessas coerções, né? Então, como solução, o que é que sugerimos? Avaliar essas demandas e necessidades, sempre em diálogo, quer dizer, o que é demandado pela BNCC, em acordo e em diálogo com as necessidades dos nossos alunos. Abordar e discutir temas reais, né, temas próximos e familiares a eles, né? Esse trabalho de escrita e reescrita é muito importante, então é importante que os alunos entendam que esse processo do vai e volta é um processo normal, é o processo de construção desse texto. E também que escrever é escrever-se, falar é falar-se. Então, como nós vimos na unidade anterior sobre o preconceito linguístico, sobre a identidade linguística, a gente tem que respeitar esse texto que nos chega, né? Esse material linguístico que nos chega, ele precisa ser respeitado, porque ao escrever aquilo, o autor, né, o nosso aluno, ele está se escrevendo, ele está se falando, se denunciando, né? Ele está se apresentando de uma forma consciente ou inconsciente. Então a gente precisa ter um respeito àquele material. Um quarto pecado seria abordar apenas a gramática, né, da aula de língua como sinônimo de aula de gramática. Então, esse foco apenas na gramática, apenas no repetível, que leva àquele reconhecer e não ao compreender, né, que, na verdade, que traz muita teoria, como se fosse o domínio da língua, né? Então, saber gramática, dominar as regras dessa gramática, ter, em teoria, conhecimento sobre essa língua, não é exatamente falar bem a língua e saber usar bem a língua, né? Então, nesses casos, em geral, os alunos eles não aprendem nem a teoria e nem a língua. Nós sugerimos que
se traga a ideia de compreender, atingir os sentidos, né? Compreender os sentidos de um enunciado, que é a única forma que permite ao aluno e ao sujeito de respondê-los. Então, para responder os enunciados, a gente precisa compreendê-los. Então, ou respondê-los, ou contestá-los, ou confirmá-los, enfim. Mas dar uma resposta a eles, né? O que é trazido para a sala de aula, né, o que é produzido na sala de aula precisa fazer sentido, inclusive para o professor também. E língua viva é sinônimo de interação e de atividade. Então a gente precisa estar trazendo sempre para os alunos a ideia de interação. Então, ao usar a língua, a gente está usando com e sobre o outro, né, para construir coisas, para trabalhar, né, para aprender, para construir conhecimento. Então, o outro é sempre em relação ao outro. Um quinto pecado seria a escolha de conteúdos que sejam deslocados da realidade. Então, foco, por exemplo, não só em gramática, mas em nomenclaturas, né? Então, aulas que que focam muito ou exclusivamente em nomenclaturas em gramática, em codificação gramatical, como ensino de língua, como se isso fosse sinônimo, distribuição arbitrária de séries, né? Então a gente vê conteúdos dessas gramáticas que deveriam aguardar um pouco mais e já aparecem nas primeiras séries, né, a essas nomenclaturas, né? E isso realmente pode deixar marcas nesse aluno, né? E formas arcaicas, inclusive dessa gramática e dessa língua, que não são mais usadas, né? E que alguns professores insistem e persistem nessa prática. Volto à ideia das demandas e necessidades, sempre nesse diálogo, o que é que a BNCC nos demanda e quais são as necessidades dos nossos alunos. Sempre tem foco essa língua para o existir e agir, portanto, para agir sobre o mundo, para responder enunciados que estão aí a todo momento, e agir em um mundo que não é, mas está sendo. Então a gente não está num mundo pronto, acabado, um mundo que se repete. É um mundo do irrepetível, né? Cada enunciado, você pode repetir o mesmo conteúdo linguístico do enunciado, mas a cada sujeito que você enunciar, fizer esse enunciado, você vai ter uma resposta diferente. Ele vai ter um peso diferente, uma avaliação diferente, né? Então, portanto, é um mundo que está sendo, é um mundo que muda. Até março, nós estávamos no ensino presencial, por conta de uma pandemia internacional, uma pandemia que suspendeu as atividades de aula presencial. Nós estamos hoje, toda a educação do Brasil e do mundo, né, sofrendo essa suspensão das aulas presenciais. Portanto, é um mundo que está sendo. A gente não sabe exatamente qual é o resultado, qual vai ser o processo, mas a gente precisa estar respondendo à medida que esses enunciados, essas forças vão acontecendo, a gente vai respondendo a elas. Isso é do Paulo Freire, agir em um mundo que não é, mas está sendo. O sexto pecado seria a gente destacar muito o erro do aluno, né? Então, a ideia de erro, primeiro na língua, e essa ideia do erro, né? E destacar o erro, e pedir para que se repita, né, de forma correta. Então, esse foco no erro. O aluno, ele traz muitos acertos, mas basta errar, basta cometer um deslize, né, aquele foco, ele ganha uma proporção muito grande na sala de aula de língua portuguesa. Esse é o problema, né? O problema também são regras de gramática estarem sempre em primeiríssimo plano. Lembram que, na perspectiva que a gente está adotando aqui no nosso componente curricular, o linguístico, a gramática, ela vem numa terceira etapa, né? Então, primeiro é a situação, a gente vai analisar em que situação esse gênero acontece, esse texto acontece, né? E em algum momento o linguístico aparece, a gramática aparece, mas ele vem primeiro em relação a outras dimensões e não vem em primeiro lugar. Então, tem professores que insistem ainda em decorar fazer com que os alunos decorem listas, né, que classifiquem elementos da língua, né,
E isso causa muita inibição, né, porque o aluno está mais propício ao erro, e confusão também na cabeça desse aluno, porque se a língua é usada de várias formas, com vários objetivos, ele pode ver, né, uma outra ocorrência e causa uma certa confusão na cabeça desse aluno. Então, insistimos nas demandas e necessidades, evidentemente dentro do possível, do real, né, porque cada escola é uma realidade no Brasil. Temos caminhos distintos para grupos distintos, então às vezes temos a mesma ementa, mas a gente tem caminhos, percursos diferentes para atingir esses objetivos. E aí partir sempre dessa ideia do primeiro, observar o uso desse enunciado, a análise e compreensão. Então, uso, análise e compreensão. O último pecado seria a importância da literatura na formação cidadã. Então, as aulas de literatura, ou a literatura, quando acontece dentro das aulas de língua portuguesa, a gente vê que muitos professores se voltam apenas para dados biográficos de autores e, quando muito, resumos dessas obras, né? Ou trabalhar sempre características de escolas literárias, e não tem o prazer de ter acesso ao texto, né? Primeiro, degustar esse texto, experimentar essa arte, né? Então, há um certo desprezo pela interação com as obras, com o texto. Então, a gente tem que partir para uma outra perspectiva, que é, primeiro, do deleite do texto literário. Ter acesso, dar acesso aos alunos aqui a outros estilos literários, né? Construir esse letramento literário nos alunos. Tanto fazer uma leitura silenciosa, também explorar a leitura em voz alta. E, certamente, discutir, chegar, debater esses acessos que os alunos fizeram aos sentidos desse texto. Evidentemente, vocês poderiam acrescentar outros pecados a essa lista, não é? Então, a gente pode pensar que hoje a gente está nessa mudança para o virtual, e que a abnegação, na verdade, a dedicação do professor, a abnegação é necessária para recolocar em causa aquilo que ensina, em certos casos, depois de muitos anos. Por mais que a gente esteja hoje diante de várias reflexões que levam o aluno a aprender dentro da sala de aula e fora da sala de aula, na internet, eu tranquilizo vocês dizendo o seguinte: gente, um bom professor é insubstituível. Portanto, muito obrigado pela atenção de vocês e até breve.